das nossas reuniões, mais uma das nossas reuniões da disciplina de nefrologia, e hoje nós temos a honra de ter a doutora Rita de Cássia Martins Alves da Silva. Eu já fiz uma apresentação do seu currículo, doutora Rita, enquanto a senhora não estava conseguindo entrar, compartilhar, e eu já fiz todo o seu currículo bastante detalhado aqui. Então, eu agradeço novamente a sua presença, e eu vou deixar a palavra para a senhora para que comece a sua aula. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, e especialmente para falar desse tema, que é sobre hepatites e rim. Nós temos uma vasta interação nesse tema, eu não consegui certamente que esgotar, mas isso é apenas mais um motivo para vocês poderem me convidar de novo, tá certo? E eu vou começar falando um pouquinho das hepatites. No ano acho que de 2018, nós já falamos um pouco sobre isso, e a minha apresentação não está passando. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí. Então, nós vamos falar sobre hepatites virais e fígado, e apenas um pouquinho aqui da noção das hepatites com as quais nós convivemos. Nós temos as hepatites, desculpa, aí, hepatite A e hepatite E, que está aqui atrás das fotos, das janelas, que são hepatites de transmissão fecal-oral. Elas têm uma particularidade de não evoluírem para a forma crônica, exceto alguns casos de hepatite E que podem evoluir para a forma crônica em pacientes imunossuprimidos, e principalmente em pacientes transplantados. Já a hepatite B e a hepatite C são transmitidas por via sanguínea, a rota de transmissão é parenteral e elas têm uma evolução crônica, sendo que a hepatite delta ou hepatite D também tem as mesmas características, mas ele é defeituoso, é um vírus defectivo, e ele só se manifesta quando assestado no vírus B, utilizando o seu material genético para a replicação. Nós vamos falar um pouco sobre o impacto desses vírus no rim. Vamos começar pelo vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B tem uma distribuição mundial e ele tem uma alta prevalência, que é considerado com mais de 8%, de AG-HBS positivo, ou seja, de infecção ativa, em várias partes no mundo, incluindo a África, uma parte da Ásia, e o Brasil, especialmente na bacia amazônica, tem uma prevalência alta, e nesta região, nós temos vários trabalhos de brasileiros e de não brasileiros tentando reduzir essa alta prevalência, sem muito sucesso, devido aos hábitos de vida dos indivíduos da região. A história natural da hepatite B, ela tem uma possibilidade, após a infecção primária, de cura espontânea em 90% das vezes, quando o indivíduo adquire a doença na fase adulta. E quando o indivíduo adquire a doença na sua fase infantil, 90% a 95% desses indivíduos evoluem com doença crônica e podem evoluir, inclusive, com o aparecimento do carcinoma hepatocelular na idade precoce.
A hepatite fulminante ocorre apenas em 1% dos casos, e daqueles pacientes da idade adulta, que adquirem a doença na idade adulta e que desenvolvem a infecção crônica, eles têm a possibilidade de se manterem com a doença inativa e com fibrose leve numa alta proporção de pacientes. E podem evoluir para carcinoma hepatocelular ou podem apresentar uma reativação da doença com hepatite B crônica, evoluindo em até 30% dos casos para cirrose compensada, depois cirrose descompensada, e a morte ocorre em cerca de 1 milhão de indivíduos por ano. Nós podemos ter algum impacto, sim, da hepatite B em pacientes que têm a inflamação crônica antes da fase de cirrose. Este é um estudo, na verdade, uma revisão. Nós temos muito maior, vamos dizer assim, muito maior número de estudos com relação ao impacto da hepatite C no rim do que da hepatite B propriamente dita. E esse estudo é interessante porque ele avalia o mecanismo de ação, na verdade, a importância da inflamação, do envolvimento do rim por vírus, não só o vírus B, mas também o vírus C, o HIV e o SARS-CoV-2, né, mostrando que na hepatite B pode ocorrer glomerulonefrite membranosa, que é mais comum na infância do que no adulto e que é raro progredir para a doença renal crônica. Glomerulonefrite membrano-proliferativa, a semelhança do vírus C, também pode ocorrer, assim como nefropatia por IgA e panarterite nodosa. As alterações que são encontradas, a fisiopatologia não é muito bem explicada, como no vírus B, mas pela natureza das alterações que aqui ocorrem, certamente nós não temos apenas fenômenos inflamatórios, mas também fenômenos imunológicos envolvidos. O tratamento pode resolver o impacto e o efeito da hepatite B no rim, e essas são as drogas que são utilizadas. Nós seguimos o nosso PCDT, e a resposta ao tratamento, ela é considerada satisfatória, porém nós não temos uma droga que consiga trazer a cura da hepatite B. As drogas utilizadas são aqui o entecavir, que é uma escolha importante, principalmente nos pacientes com doença renal. O entecavir, ele tem uma resposta de perda do DNA de até 94%, e os outros têm também uma resposta semelhante, mas a vantagem aqui do entecavir é que ele não provoca piora da função renal. O tenofovir é uma segunda escolha com relação aos pacientes com alteração renal, por ter um efeito de piora da função renal, e nesses casos nós podemos lançar mão do tenofovir alafenamida. O tenofovir alafenamida, ele tem a vantagem de não ter a alteração da taxa de filtração glomerular. Entretanto, nós temos aqui que prestar atenção na sua escolha com relação à resistência, porque o tenofovir, ambos, tanto o tenofovir puro como o tenofovir alafenamida, eles não têm descrição de resistência, e, portanto, o ideal é que não seja a primeira escolha. Nós devemos lançar mão dessas duas drogas, especialmente o alafenamida, que vamos dizer assim, que não traz piora da função renal apenas quando nós tivermos algum tipo de resistência, mas isso nem sempre é possível. No transplante, o entecavir é uma primeira escolha, no sentido de que ele pode ser utilizado, tanto o entecavir como o tenofovir, de acordo com a correção pela função renal, pela alteração renal que o paciente apresenta.
o tenofovir também, mas acentuando de que ele pode interferir com a taxa de filtração glomerular. É interessante notar que, na prática clínica, nós temos ou prestamos menos atenção às alterações que foram descritas de glomerulopatia pela hepatite B do que pelas outras hepatites. Agora vamos falar um pouquinho da hepatite E e o rim. A hepatite E, como nós falamos antes, é uma hepatite de transmissão enteral, fecal oral. Ela é considerada endêmica no mundo, está em crescimento. Nós vemos aqui que no Brasil ela está presente numa fase intermediária, mas isso aqui certamente já apresentou mudanças, a gente provavelmente já tem uma distribuição diferente de 2017, porque o avanço tem sido muito rápido. E esse avanço se deve não somente à migração, mas também à facilidade com que essa transmissão ocorre. É interessante notar que a grande importância da hepatite E nos pacientes portadores de doença renal crônica e nos pacientes transplantados é pelo seu comportamento diferente nos pacientes imunossuprimidos. Então, nós vemos aqui as características desse vírus. Esse vírus, até o ano de 2017, tinha descrição apenas de até 4 genotipos, agora nós temos 8 genotipos. O genotipo que mais acomete humanos é o genotipo 3, mas o genotipo 3 e 4 podem evoluir tanto em imunossuprimidos, pacientes imunossuprimidos que não têm o conhecimento da doença ou que não foram transplantados, e também entre pacientes transplantados evoluindo com doença crônica. Pacientes com HIV também têm a cronificação ou formas graves da hepatite E. A forma de acute and chronic liver failure já foi descrito tendo a hepatite E como gatilho. É importante também lembrar que ele tem uma fase que ele pode ser zoonótico, não é? E o modo de transmissão vai ser não apenas por carnes cruas, alimentos contaminados, mas também pela rota enteral. E o que nós temos de descrição de alteração provocada pela hepatite E no rim? Nós temos a semelhança da hepatite C, a ocorrência de manifestações extrahepáticas, e no rim pode ocorrer a nefropatia por IgA, crioglobulinemia, também da mesma forma que ocorre na hepatite C, e glomerulonefrite membrano-proliferativa. Não há uma explicação tão detalhada sobre a fisiopatologia do que ocorre, né, de como a hepatite proliferativa são substâncias inflamatórias. E aqui nós temos uma opção de tratamento, vamos dizer assim, dos pacientes que evoluem com hepatite E crônica, no caso, os pacientes imunossuprimidos, que eles podem ser tratados com ribavirina. A dose da ribavirina foi testada aqui em vários esquemas. Nós não temos trabalhos randomizados e controlados. Esses estudos são estudos que, na maioria das vezes, evoluíram em caso controle, mas tem alguns que são com pacientes transplantados, e uma boa parte desses pacientes respondem ao final de 3 meses, mas se eles não respondem com 3 meses, deve ser feito um novo curso. Se não respondem com o segundo curso de 3 meses,
mais 6 meses de tratamento é aconselhado. Nós temos também uma outra opção de tratamento, que é o sofosbuvir, que é uma droga de ação direta, que também é usada para o tratamento da hepatite C. E o sofosbuvir foi tentado também na literatura, e até o interferon pode ser utilizado quando não responde a sofosbuvir e a ribavirina. Lembrando que os pacientes com nefropatia crônica estão fora dessa possibilidade. Com relação à hepatite C, nós temos aqui uma prevalência que já ultrapassou os 3% nessas regiões aqui, e que também já ultrapassou 250 milhões de pessoas no mundo. Mas o que é mais importante com relação a essa doença é que 50% não sabe que tem a doença, e muitos pacientes que têm o vírus C, por ser uma doença silenciosa, podem cursar, com um impacto importante dessa doença no rim. A prevalência com relação à população geral em pacientes dialisados chega de 9% a 14%. A variação global nos dialisados pode chegar a uma prevalência muito maior, atingindo 68%. Doença renal crônica em pacientes HCV positivos, quando comparados aos pacientes HCV negativos, trazem uma morbidade importante, estatisticamente significante, e também uma maior mortalidade, como nós vamos ver adiante. As internações com transfusões, a qualidade de vida baixa, a associação com o vírus B, com HIV, com cirrose, caquexia, tudo isso traz uma mortalidade que pode chegar a 34%. A história natural dessa doença é um pouco diferente da história natural do vírus da hepatite B, enquanto que os pacientes com hepatite B têm 90% de chance de se curar numa primeira infecção quando adultos, aqui é diferente. 80% não tem chance de se curar e evolui nos primeiros 10 anos com hepatite crônica, nos segundos 10 anos com fibrose importante e cirrose, podendo chegar ao carcinoma hepatocelular, e apenas 20% clareia o vírus, e normalmente quando elimina o vírus é na fase aguda, em geral é assintomática, e o tratamento pode melhorar as manifestações da hepatite C, não só hepáticas, como extrahepáticas. E agora nós temos uma oportunidade de estudar melhor e de entender melhor as manifestações extrahepáticas desse vírus, uma vez que o tratamento que nós temos hoje à disposição, nos possibilita tratar pacientes mais graves, aqueles pacientes que nós não tínhamos a oportunidade de observar a relação de causa e efeito. E no rim, especialmente, nós temos uma maior prevalência de doença hepática crônica, com a necessidade de diálise, presença de proteinúria e glomerulonefrite predominante. O tipo mais comum é a glomerulonefrite membrano-proliferativa, e nós temos aqui um detalhamento das manifestações extrahepáticas da hepatite C. É uma revisão recente, assim, muito interessante, e que mostra que existem manifestações extrahepáticas que são ligadas a fenômenos linfoproliferativos, a desordens linfoproliferativas, chegando a uma fase em que o paciente desenvolve linfoma, e uma parte grande das alterações que são provocadas pelo vírus C são resultantes da vasculite crioglobulinêmica. A crioglobulinemia, ela provoca, além da glomerulonefrite membrano-proliferativa, outras alterações sistêmicas, como a púrpura, que é palpável, a artralgia, neuropatia periférica. E, do outro lado, nós temos vários órgãos e sistemas que também são acometidos
e nós não temos uma fisiopatologia muito bem definida para esses outros, ou para o envolvimento desses outros órgãos e sistemas. Parece que eles têm uma alteração mais voltada para fenômenos inflamatórios, citocinas, mas o fato é que nós vamos das alterações que acometem o cérebro, com depressão, fadiga, e distúrbio de cognição, que tem sido amplamente pesquisado e agora tem sido melhor evidenciado. A síndrome Zika, que não é uma síndrome Zika igual à síndrome de Sjögren, mas pode ocorrer pela hepatite C, assim como o hipotiroidismo, aumento de fenômenos cardiovasculares, basicamente provocados pela deposição de aterosclerose, e também por outras substâncias e por lesão do endotélio, diabetes mellitus também, com aumento da resistência à insulina. Aqui, a doença crônica do fígado pode ocorrer com glomerulopatias que não têm relação com os fenômenos relacionados com a crioglobulinemia, porfiria, doenças autoimunes com autoanticorpos presentes, pode ocorrer o anticorpo antinúcleo, anticardiolipina, antitireoide, antimúsculo liso, todos eles podem estar presentes na fase avançada da hepatite C, com ou sem cirrose, e sem necessariamente provocarem doença específica nos órgãos aos quais eles estão ligados. Aqui nós temos uma representação gráfica do aparecimento da crioglobulinemia. A crioglobulinemia, ela está associada a antígenos do próprio vírus que provocam estímulo crônico, principalmente nos linfócitos, baixando o limiar de ativação dos linfócitos, então eles ficam ativados num grau maior e mais rapidamente em contato com esses antígenos, e também uma proliferação importante dos linfócitos. E essa proliferação anômala e errática, ela pode permanecer com linfócitos clonados por muito tempo, levando a linfoma de células beta, que é o linfoma não Hodgkin, que pode aparecer numa fase bem avançada da doença. Por outro lado, a ativação dos linfócitos também participa agora do aparecimento da crioglobulinemia da seguinte forma: esses linfócitos, além de ativados e proliferados, eles sofrem também translocação, há também uma redução da apoptose, e a expansão clonal desses linfócitos, que são 21 CD21, 21 negativo e 27 positivo, eles vão produzir anticorpos contra uma porção FC da IgM, e também a IgG vai sofrer influência desses anticorpos que são produzidos, e eles vão se ligar nessa imunoglobulina, trazendo, então, o aparecimento das crioglobulinemias, que vão participar de todos esses fenômenos que vocês estão vendo aqui, e que isso já deve ser bem familiar para vocês. Vocês certamente estarão apenas relembrando desse mecanismo. Então, aqui nós temos novamente as manifestações extrahepáticas detalhadas, onde a crioglobulinemia pode trazer uma vasculite que pode ser sistêmica, e a ativação das células betas, que em geral é sistêmica, pode ser leve inicialmente, mas quando ela se associa com as alterações crônicas do rim ou com as alterações renais que provocam inflamação crônica, deposição de imunocomplexos e a injúria citopática direta pelo fígado, nesta forma de apresentação da doença, nós vamos ter a doença mais grave, inclusive, que responde menos ao tratamento, tem menor, vamos dizer assim, benefício na redução da crioglobulinemia e dos seus efeitos, quando o paciente, além da vasculite sistêmica, tem também as formas de glomerulonefrite por deposição das crioglobulinas. Então, os fatores de risco para a doença renal crônica
além da hepatite C, nós contamos também com a idade, com a presença de diabetes, com hipertensão, com síndrome metabólica, mas os pacientes com hepatite C, eles têm 1,5 vezes maior a prevalência de doença renal crônica em relação aos pacientes que não têm hepatite C ou que têm hepatite C negativa. A taxa de filtração glomerular, quando avaliada em pacientes portadores de vírus C, pode ocorrer, pode ser baixa, menor do que 60%, em até 17% deles. Insuficiência renal representada por creatinina maior que 1,5 pode aparecer até em perto de 5% deles. E a alteração mais comum é aquilo que nós já falamos, é a deposição, é a glomerulonefrite membrana proliferativa do tipo 1, provocada pela deposição de crioglobulinas. Nós temos também a glomerulonefrite membrana proliferativa crionegativa e também nefropatia membranosa não associada à deposição de crioglobulinas, assim como injúria intersticial, que é mediada por fenômenos inflamatórios e por lesão citopática direta no endotélio e no próprio no glomerular. A fisiopatologia, nós já falamos, apenas para fixar, a precipitação de crioglobulinas é que é responsável pela alteração mais comum, que é a glomerulonefrite membrana proliferativa do tipo 1, o efeito citopático direto, inflamação endotelial e mesangial e injúria tubular, e também nos podócitos, isso também ocorre, esse fenômeno também ocorre. A inflamação crônica, ela está também associada à resistência à insulina, às substâncias inflamatórias, citocinas, e à influência da deposição de gordura que ocorre acumulando nos vasos, nas paredes de vários órgãos, não apenas no rim, com dano endotelial e aumento de outras citocinas e também de efeito, algumas substâncias de efeito pró-coagulante. O quadro clínico e a evolução, nós já falamos que a vasculite crioglobulinêmica sistêmica, ela pode se apresentar de forma leve, com fadiga, púrpura palpável, artralgia, a neuropatia periférica sensitiva, que pode evoluir, pode ser também uma neuropatia motora, com parestesia dolorosa e progressiva, até chegar a um déficit motor. E, muitas vezes, as manifestações renais estão subclínicas, ainda não foram verificadas ou encontradas no paciente, porque elas aparecem quando existe uma investigação, e as manifestações renais aqui trazem uma maior gravidade do quadro. Elas podem se manifestar como insuficiência renal aguda, e aí sim ela vai ser diagnosticada como síndrome nefrítica, mas podem também se manifestar de forma grave, quando principalmente estão associadas à vasculite sistêmica, e principalmente nesses órgãos aqui que trazem um impacto clínico muito grande, como no coração, com fatores, com eventos graves, cardíacos, isquêmicos, intestinais e do sistema nervoso central. E o tratamento dessa alteração? Essa alteração renal, que nós estamos aqui procurando avaliar o impacto do vírus no rim, a alteração renal, ela pode responder ao tratamento com as drogas que estão à nossa disposição. Hoje, essas drogas trouxeram uma resposta, que é uma resposta que eu, como clínica hepatologista, não imaginei que chegaria a ver, que é de 90% a 100%, são poucos os pacientes que não respondem. E diante da refratariedade ao tratamento com o glecaprevir, bemtrasvir, sofosbuvir, daclatasvir, e também associado ao velpastavir e ao voxilaprevir, nós podemos usar plasmaférese, lançar mão do rituximab, de outro imunossupressor, de outro efeito imunossupressor com os glicocorticoides, para que nós possamos limpar toda a crioglobulina que está depositada ou que está circulante, e assim, com o tratamento do vírus, poder ter uma evolução
uma evolução mais favorável da crioglobulina. Quando nós tratávamos esses quadros com interferon, eu digo que era quase que impossível tratar com antiviral, nós tratávamos muitas vezes, preferentemente, com essas drogas que são hoje colocadas apenas em quadros que são refratários, mas a resposta ao tratamento, ela não corre paralelamente com a resposta virológica sustentada. A resposta às alterações renais e as outras alterações das manifestações extrahepáticas do vírus da hepatite C. Observem que em até de 82% a 100% dos casos, nós podemos, eu estou aqui olhando a hora, nós vamos ter uma recuperação total, mas podemos ter uma recuperação parcial, uma resposta parcial da crioglobulinemia, especialmente quando o rim está envolvido de uma forma mais intensa. Linfoma de células beta pode ocorrer tardiamente, mesmo depois da resposta virológica sustentada, depois da melhora da crioglobulinemia, de cessado os sintomas, de reduzido a crioglobulinemia mesmo, os níveis sanguíneos. O linfoma pode ocorrer tardiamente e por isso se chama a atenção de que esses pacientes eles devem ser acompanhados no sentido de procurar o aparecimento do linfoma. Quadros de função renal já alterada, com redução da taxa de filtração glomerular, tem uma característica crônica e evolutiva. Então, muitas vezes, assim como pode acontecer com diabetes mellitus, os pacientes podem apresentar uma estabilização do quadro, ou seja, o paciente para de piorar, mantém a sua função como estava quando foi tratado da crioglobulinemia, assim como o diabetes, e chama atenção que, tanto na prática clínica, como em alguns relatos, em alguns estudos, o que nós vemos é que os pacientes diabéticos, eles passam a ter menos necessidade de medicamentos, ou número de medicamentos, eles passam a ter um controle melhor da glicemia, mas a função renal, na maioria das vezes, é uma estabilização, sem uma grande quantidade de pacientes apresentarem uma recuperação completa da função renal. Esse é um estudo de revisão que fala sobre o espectro da doença renal. Eu não estou conseguindo ler aqui porque o negócio está na frente. Peraí, tirei. É o espectro da doença renal em pacientes com vírus da hepatite C, e esse é um estudo bem interessante, porque foi um grande número de pacientes, um acompanhamento de 10 anos, e esse autor, ele dividiu os pacientes que ele encontrou positivos em vários centros, em 2 eras, para estudar as biópsias desses pacientes. E o autor dividiu de 2007 a 2011, 2012 foi quando o tratamento com as drogas antivirais livres de interferon se tornaram disponíveis na Europa. No Brasil, isso só ocorreu depois de 2016. Então, aqui são aqueles pacientes que foram submetidos ao tratamento com a drogas livre do interferon, e a turma que foi estudado antes de 2011 usou interferon. E o que ele viu? Primeiro que o objetivo dele foi avaliar quais eram as alterações, qual era o espectro da doença renal nos pacientes com vírus C. E ele viu o seguinte, eram 273 pacientes positivos e que tinham biópsia para serem estudados. Ele viu o seguinte, que em 46%, 42% desses pacientes, ele encontrou alterações glomerulares associadas ao vírus da hepatite C, e que numa proporção maior desses pacientes existia existia glomerulopatia, mas não associada ao vírus C. Isso eu achei muito interessante. O total de pacientes que apresentou a glomerulopatia do vírus C, eles tinham predominantemente glomerulonefrite focal proliferativa, mesangial difusa proliferativa e difusa membrano proliferativa. Também tinha pacientes com lesões em crescente na glomerulonefrite proliferativa e um padrão membranoso.
O padrão proliferativo foi menos frequente após aqueles pacientes que tiveram tratamento com DAs. E isso talvez tenha um impacto importante, porque, no meu entender, o tipo de glomerulopatia que evolui com maior gravidade. Mas, ainda assim, o autor, ele conclui e ele comenta durante a discussão várias vezes que ainda não pode ser visto um impacto muito importante do tratamento com DAs na doença renal. É um futuro que pode se esperar, mas isso ainda não está acontecendo. Já a glomerulopatia que ocorreu na maioria dos pacientes, desses 57,8% de pacientes aqui, era uma glomerulopatia mediada por outras doenças, e eles tinham uma história de hepatite C, a maioria deles já tinha sido tratada, mas tinha alguns pacientes que ainda não tinham sido tratados, mas eles tinham também diabetes, lúpus, e algumas ele classificou como após infecção. E o que ele comenta, e eu acho que é uma coisa bem plausível, a biópsia aqui um instrumento, um elemento importante que pode ajudar bastante na caracterização da doença renal desses pacientes. Eu tenho a impressão de que vocês biopsiam bastante, que vocês biopsiam muito. Eu não sei se esse achado aqui vai modificar a prática de vocês, mas é o que o autor infere com relação aos resultados que foram obtidos. Nós vemos aqui, ele mostra uma glomerulonefrite com duplo contorno, com hipercelularidade mesangial, depósito de crioglobulinas, mas ele chama a atenção que ele também encontrou depósito de crioglobulina em subestruturas nessa foto aqui de microscopia eletrônica, que tem uma natureza fibrilar, que é rara, e que assim, ele também questiona se isso pode estar relacionado a uma forma menos grave ou talvez até modulada pelos DAs. Um outro achado interessante que eu encontrei sobre o efeito dos vírus na doença, nas doenças do rim, e propriamente no rim, foi uma revisão em que o autor, o Fabrizi, ele estuda bastante as alterações renais, inclusive crioglobulinemia e o tratamento desses pacientes, e o estudo que ele fez tinha o objetivo de revisar a epidemiologia do carcinoma hepatocelular em doença renal crônica, e ele justifica da seguinte forma: a prevalência da doença renal crônica é maior, é significativamente maior, é alta, chega até 13,4%, e pode levar até 7 milhões de pacientes à necessidade de terapia renal substitutiva com diálise e até transplante. E que esses pacientes, eles têm uma exposição ao câncer, e que a exposição, sendo imunossupressão, infecções crônicas, estando os vírus hepatotrópicos aqui representados, isso pode trazer uma influência desses vírus no aparecimento do carcinoma hepatocelular. Então, a etiologia do carcinoma hepatocelular, quando nós estudamos outras populações, em 90% das vezes, nós conseguimos associar alguma causa. E as hepatites virais, elas estão no topo dessa lista, assim como o álcool, aflatoxinas e o NAFLD também, que é a doença gordurosa, e que nós devemos valorizar hoje quando nós avaliamos o paciente com alteração renal crônica. A influência do carcinoma hepatocelular na doença renal crônica, esse estudo mostrou que o carcinoma hepatocelular ele é mais frequente em pacientes hemodializados e em transplantados de rim em relação à população geral. É cerca de 1,2 a 1,5 acima a prevalência do carcinoma hepatocelular na doença renal crônica. Isso chama atenção o seguinte: se ela está associada aos vírus hepatotrópicos, nós não devemos demorar de tratar o vírus nesses pacientes, porque uma vez que nós tratamos o vírus, nós temos uma chance de diminuir o efeito carcinogênico do vírus, uma vez que nós tratamos.
Eu vi aqui que já chegamos em 12 horas, eu vou correr, porque eu comecei mais tarde. Aqui é um outro estudo que revisa a influência da doença hepática crônica em pacientes que têm doença gordurosa. E a doença gordurosa, nós sabemos que ela pode evoluir com esteatohepatite, ainda sem cirrose, e chegar ao câncer. E ela provocando cirrose, chegando ao carcinoma hepatocelular e à falência hepática, isso traz o NASH como a segunda causa hoje de transplante de fígado em vários países, e no Brasil isso também está aumentando. E vale salientar que o NASH, não sendo uma doença viral, ela foi colocada aqui, por quê? Porque ela também está associada a uma maior prevalência de transplante duplo. Então, o NASH chega como a segunda causa de transplante de fígado na Europa, nos Estados Unidos, está crescendo no Brasil, é uma das doenças que mais também provoca o transplante duplo, e quando nós associamos o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C nessa doença, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma somação de efeitos em todos os pontos dessa cadeia, inclusive no aparecimento de carcinoma hepatocelular, quando associado ao vírus B, que pode provocar câncer sem passar pela cirrose. Isso mostra, mais uma vez, que a doença viral, quando está no paciente acometido, deve ser tratado o mais rápido possível, mais precocemente possível, e na vigência de associação com NAFLD, uma necessidade mais premente. Além desse motivo para tratar o vírus C, nós temos outros motivos. A clara redução da sobrevida dos pacientes com hepatite C, tanto aqueles que estão na diálise, e esse gráfico já é extremamente conhecido de todos vocês, e dos residentes, se não deveria ser, não é? Porque a gente sabe que aqueles pacientes portadores de anti-HCV positivo na diálise ou anti-HBV, eles morrem mais, eles vivem menos, e após o transplante, essa sobrevida também é reduzida pelo efeito do vírus, não só na doença hepática, como na doença renal também. E o tratamento, ele deve ser indicado para todos os pacientes. Agora, em 2021, quais são os guidelines do tratamento? E aqui eu vou passar bem rapidamente, porque foi com muita alegria que eu vi que vocês já estão engajados num programa de eliminação, na verdade, microeliminação do vírus da hepatite C, e esse é o passo para que nós possamos chegar à macroeliminação. Nós temos um protocolo em vigor no Brasil que está em consonância não só com essa meta da OMS, mas também os outros protocolos das associações do fígado americana e europeia, onde indica o tratamento para todos, que todos devem ser tratados e o mais precocemente. Aqueles pacientes que têm doença renal crônica com a taxa de filtração glomerular e que ainda não são dialíticos, maior do que 30 ml, eles podem usar tratamentos antivirais disponíveis sem ajuste de dose, e essa observação ocorre porque antes nós tínhamos o sofosbuvir, que é o inibidor de polimerase, que é o carro-chefe, que é uma das drogas principais do tratamento, e existiam ainda dúvidas sobre um metabólito do sofosbuvir, a sua ação na taxa de filtração, seu efeito na taxa de filtração ou em outras lesões do rim. Hoje nós já temos evidências de que isso não ocorre, que ele pode ser usado sem necessidade de ajuste de dose. E aqueles que têm uma taxa de filtração menor do que 30 ml, podem também tratar com os antivirais disponíveis sem ajuste de dose, mas existe um antiviral, uma associação, que é pangenotípica e panfibrótica, que pode ser utilizada em qualquer paciente sem a necessidade de que seja feita a genotipagem, para que tenhamos um obviamente, esquema de compensam
fases da doença. Aqui está uma avaliação que deve ser feita antes do tratamento. Então, eu vou falar apenas os principais pontos. Fazer um anti-HCV do paciente e confirmar a carga viral, e aí nós temos certeza de que o paciente tem a hepatite C. Depois, verificar o grau de fibrose hepática, e hoje nós podemos abrir mão da biópsia hepática, somente usamos em casos determinados, nós podemos usar o APRE. O que é o APRE? É um marcador de fibrose que é fácil, é rápido de ser realizado, com aspartato, aminotransferase, plaquetas. Existe uma fórmula que nós podemos fazer, essa fórmula, inclusive, na mesa, mas, e o INR também, mas nós podemos usar um aplicativo, e quando esse paciente atinge 0,95, significa que ele tem fibrose avançada. Qual é a vantagem de se fazer isso? Se o paciente tem fibrose avançada, o tratamento pode ser um pouco mais complicado, e aí precisamos da avaliação e da participação do hepatologista. Se o paciente tem uma fibrose leve, 1 até fibrose 2, ele pode, ou até fibrose 3 mesmo, ele pode ser tratado pelo nefrologista ou pelo clínico na unidade de diálise. Não se pode esquecer da interação medicamentosa, que é feito também com o AP, que é o Drug Interaction da Faculdade de Liverpool, e uma vez que o paciente é classificado como portador ou não de fibrose avançada, e com um CHAID baixo, ele tendo uma taxa de filtração glomerular que é maior do que 30, ou seja, ele tem uma doença renal crônica mais avançada, ele vai ser tratado com a primeira escolha, que é o Glecaprevir Bentrazir, por 8 semanas, se ele não tiver cirrose, por 12 semanas, se já for portador de cirrose e cirrose compensada. Se esse paciente tem uma cirrose descompensada, ele não pode usar o Glecaprevir e o Bentrazir, e ele vai usar uma medicação que consta nessa lista. São medicações que são panfibróticas, que podem ser usadas em qualquer fase da doença hepática, e que também estão disponíveis no Brasil, e aqueles que nós marcamos aqui com uma cruz vermelha é porque eles têm na sua associação um inibidor de protease que descompensa a doença hepática crônica. Então, aqueles que não têm inibidor de protease são o Ledipavir e o Sofosbuvir, que são considerados que beneficiam apenas pacientes que têm genotipo 1 e 4, enquanto que o Sofosbuvir com Velpastavir, ele é pangenotípico. O Brasil tem vamos dizer assim, uma flutuação com relação ao medicamento que está disponível no SUS. Essa lista é a lista que é suposto termos à nossa disposição, mas muitas vezes, em algumas épocas do ano, por uma questão de, talvez, de dificuldade de distribuir essa medicação, nós contamos apenas com o Sofosbuvir e o Velpastavir e com o Glecaprevir e o Bentrazir. Felizmente, são medicações que nos permitem tratar, inclusive, pacientes com doença renal crônica avançada e dialisados. Já estamos chegando no fim. As interações medicamentosas, elas vão, a UAP vai nos oferecer um gráfico com as cores em verde, amarelo e vermelho, sendo que vermelho são as interações de risco, e aqui nós podemos ver em todos os tratamentos que são citados, inclusive os imunossupressores. É bem importante se conversar bastante com os pacientes. Uma das dificuldades que nós tivemos já com relação à demora da dispensação dessas medicações, é que quando os pacientes, nós fazemos toda a interação e entregamos a receita, o paciente vai no alto custo, volta com a medicação, e às vezes ele já iniciou a medicação, iniciou remédios novos, e temos interações medicamentosas de risco, e podemos ter, inclusive, interação medicamentosa de Sofosbuvir com amiodarona, que pode trazer alterações
cardíacas graves, então é bastante atenção com a interação medicamentosa. Aqui nós vemos a resposta ao tratamento que varia de 83% a 100%, com o Pibentrasvir e o Glecaprevir também é de 99% até 100%, os efeitos colaterais são raros, quase que normalmente nós não temos que suspender o remédio, a tolerância é muito boa. E o que fica de tudo isso do tratamento? É que nós temos a possibilidade de almejar não só a melhora da função renal, a melhora dos sintomas e da glomerulonefrite, muitas vezes das alterações renais que antes não eram tratadas, porque o tratamento era proibitivo nos pacientes dialisados, e nós temos também a possibilidade de atingir a meta da Organização Mundial de Saúde, que é hospital sem vírus C e hemodiálise sem vírus C. Obrigada, desculpa o tempo. É isso. Muito obrigada, doutora Rita, sempre muito clara, não tem nada que se desculpar, muito pelo contrário, né? Excelente apresentação. E eu gostaria de abrir, pelo menos, para umas duas questões, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode aproveitar a doutora Rita, esse conhecimento dela para fazê-lo. Aqui no chat eu vejo que não tem nenhuma questão. Eu quero perguntar, então, como que vocês estão se organizando na prática, com o tratamento dos pacientes com vírus C na diálise? Eu sei que vocês têm alguns, né? A Fernanda me contou que vocês já iniciaram, inclusive é um programa maravilhoso, existe um registro internacional, tem já um paper falando dessa iniciativa do Brasil, e eu acho que isso é uma iniciativa diferenciada, e assim, se vocês quiserem contar comigo, eu posso ajudar no que for possível. Inclusive, já falei com o Inaldo, nós temos um ambulatório na quarta-feira, mas eu queria saber como está a experiência de vocês, assim, propriamente dita com os pacientes. Se vocês estão tratando, se vocês estão fazendo isso mesmo. Eu gostaria que a doutora Fernanda, o doutor Piccolo, o doutor Bruno, que ficam mais aqui, a doutora Neide, que ficam na diálise, se vocês puderem responder, a doutora Rita. Doutora Rita, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo. Tudo. Estou te ouvindo sim, Fernanda. Desculpa colocar. Então, nós temos 3 pacientes, agora entrou mais um, com hepatite C na diálise. Uma já era tratada previamente há uns 6 anos, um negativo, e 2 eram positivos. Nós tratamos com a orientação do pessoal do ambulatório, a senhora que atendeu, a Patrícia, não lembro quem foi na época. Nós conseguimos a medicação pelo alto custo, ele está diverso raste cutâneo, o outro não apresentou nada. Não apresentou elevação de exames, enzimas hepáticas, plaquetopenia, anemia, nada. E aí, após o término do tratamento, nós escolhemos um PCR, o PCR estava negativo, agora deu 3 meses pós-tratamento, nós pedimos um novo PCR. Então, eu acredito, não sei, né? Estamos curiosos para esses 3 meses pós-tratamento, se ele vai manter negativo. O que a senhora acha na experiência? Que deu certo? Esse é aquele que já são negativos. Ele tinha negativos, depois apareceram PCRs positivos, né? Isso no final do tratamento, você fez o PCR, estava negativo, e agora você está aguardando o PCR de 12 semanas, que é o PCR mais importante, porque esse é o PCR que avalia a resposta virológica sustentada. A resposta virológica de final de tratamento que você fez, muitas vezes, nós também fazemos em alguns pacientes quando nós temos dúvidas sobre o que está acontecendo. Porque no final do tratamento, em geral, o paciente já tem transaminases normais, se ele tinha sintomas, os sintomas melhoram. Alguns a gente já viu que podem permanecer, principalmente aqueles da crioglobulinemia, mas podemos prescindir desse PCR aí do final do tratamento se não tiver um motivo como esse, motivo clínico, vamos dizer assim. Porque, agora, esse de 12 semanas é que vai dizer para você, o paciente curou ou não, certo? Antes nós tínhamos
um PCR de 6 meses. Hoje nós não o 12 semanas é suficiente com os DAs. Agora, nós repetimos na diálise porque ele se expõe novamente e ele tem risco de se reinfectar. Então, na diálise está indicada repetir anualmente, ou a cada 6 meses, se não me engano, é a cada 6 meses. E em outras populações nós não fazemos isso, só para avaliar a reinfecção. Tá ótimo, obrigada. Nós estamos curiosos também. Depois eu dou notícia. Então, Ok. atualmente, fora esses que já foram tratados por 12 semanas, a gente não tem mais nenhum outro para tratar. Os outros são negativos. Nós vamos realmente zerar o hepatite C na nossa diálise. Na diálise, né? Nós temos um propósito de fazer isso no laboratório, né? Já que a gente, com essa pandemia, nós não conseguimos sair, então nós estamos pedindo para o paciente doar uma gota do sangue que ele coleta no laboratório para a gente verificar se ele é positivo ou não e tratar esses pacientes. Nós já identificamos 5 que estão agendados já no ambulatório, né? Mas eu acho que cada um tem que realmente se organizar no seu reduto, vamos dizer assim, para limpar esse vírus C aí. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. De nada. Como não tem nenhuma pergunta aqui no chat, eu acho que nós vamos encerrar hoje pela hora, mas, doutora Rita, novamente, muito obrigada. Claro que futuramente nós iremos convidá-la novamente e, de preferência, presencialmente, né? Porque essa nossa internet às vezes nos pega de surpresa. Mas muito obrigada, foi um prazer tê-la conosco e, com certeza, virá mais vezes, né, para nos agraciar aí com a sua aula. Muito obrigada, agradeço a senhora e a todos que estavam assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Alice. E um assunto que está palpitante, que eu acho que a gente tem que conversar, é sobre o uso de doadores positivos no transplante. Então, eu acho que a gente pode planejar e esse ser um tema numa próxima conversa, porque é palpitante o assunto também. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é muito bom poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutora Rita, muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana a todos. Para você também. Obrigada.